Irmãos queridos, hoje é dia 25 de janeiro de 2025, correto? E como o bonde diz, hoje é aniversário do bonde, 66 anos. Parabéns para Jesus, né? Porque sem Jesus você nem respiraria, né, meu filho? É isso aí. Vamos iniciar então? Eu quero iniciar com você, bonde. Já que você está fazendo 66, está alegre aí, feliz, grato a Jesus. Glorifica o nome dele por tudo, pelas nossas vidas, pela oportunidade de orarmos, estarmos juntos aqui. Por favor. Amém. Sim, ó Pai, graças te damos nesta manhã mais uma vez pela tua presença conosco. No nome de Jesus, teu filho, chegamos até a tua presença, ó Pai, gratos mais uma vez, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é presente, o Senhor é Amém. vida, é paz, alegria, o Senhor é força. O Senhor nos dá a vida, nos deu a vida. E através de Jesus, teu filho, o Senhor nos resgatou, nos salvou. E dia a dia Obrigado. o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige. E isso é maravilhoso, ó Pai. Entendermos isso, conhecermos isso, crermos nisso e sabermos, ó Deus, que temos um Deus. Como ouvimos aí antes um pouquinho a Marielle falando, e o Tiagão, de pessoas que acham que podem ficar brigadas com Deus, podem deixar de falar com Deus. Isso é impossível, porque o Senhor está sempre presente em tudo, e o Senhor está sempre pronto a ouvir, pronto a estar conosco, porque o Senhor está junto conosco, está sempre. Então, queremos te Amém. bendizer, te adorar e dizer: eis aqui, eis-me aqui. Hum, Pronto para ouvir e para obedecer e para fazer a tua vontade. Eu obrigado. só te peço fé, ó Deus, te peço fortalecimento do teu Espírito Santo, para que jamais nos afastemos, ó Pai, dos caminhos do Senhor. Jamais, ó Deus, deixemos de seguir o Senhor, de abrir a tua palavra, de orar ao Senhor, de estarmos juntos com o Senhor e com os irmãos. Então, ó Pai, louvado seja o teu nome. Te agradeço por esses 66 anos de vida aqui nessa terra. E é muito pouco daquilo que eu sei que eu vou viver com o Senhor, pois eu creio, ó Deus, que eu sou salvo. Eu creio que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Eu tenho isso, ó Deus, como convicção na minha mente, no meu coração e no meu espírito. E eu te bendigo porque eu te amo, eu te adoro, ó Deus, e quero mesmo, do fundo de todo o meu ser, te servir aqui nessa terra. Assim, seguindo os teus passos, fazendo a tua vontade, sendo útil na tua causa. Me ajude nisso e também aos meus irmãos a andarmos nos teus caminhos. E muito obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, esse privilégio de orarmos e sabermos que temos um Deus maravilhoso que nos ouve e cuida de tudo, que é o soberano do universo, é o dono das nossas vidas, é o que dá ar para respirarmos, vigor para andarmos, enfim, esse é o nosso Deus, amados. E ele faz isso por causa dele, né? Não tem nenhum mérito, não tem meritocracia com Deus, não. Não é, ai, que gracinha, ele fez isso. Não, é o Senhor, é como o bonde orou, da eleição, etc., da escolha dele, ponto, outro assunto. É isso aí. Diz a palavra de Deus que ele faz até aquele que é para ser condenado para o dia da calamidade. Ele que inventou isso, né? Um dia, se você quiser, você pergunta para ele, quando você estiver lá no céu, por que o senhor fez assim? Talvez ele te explique, né? O que ele queira fazer.
E quando você orava, Bond, eu lembro daquela música do Cláudio Claro, não é? Jesus, pão da vida. Tem um pedacinho lá dentro da música que diz assim: Jesus, alegria profunda no meu coração, não é? Então, Jesus é que dá essa alegria de vida, alegria na fraqueza, alegria na doença, alegria quando tem dinheiro, alegria quando tem menos dinheiro, alegria quando o governante é um desgraçado, igual esse Lula aí, alegria quando tem um governante bom, como o Trump, que tem mudado muita coisa, né? Tem que ficar esperto em tudo. Mas a realidade é totalmente essa, não tem em cima do muro, não. E nós vamos agradecer agora a Deus, porque Ele nos dá a alegria, que é do fruto do Espírito Santo, que nós vamos, inclusive, durante a reunião aqui, eu quero fazer alusão a isso, né? O fruto do Espírito é amor, que é a mexerica, né? E o primeiro gomo é alegria. Então, nós vamos agradecer a Deus essa alegria profunda no meu coração que Deus coloca. E eu estou vendo aqui, nos quadradinhos aqui, que a Lena mudou até de foto, né? Ela está com o Marcinho, toda charmosa, assim, de óculos escuros. A Lena Silva. Você está aí, né, Lena? Você pode orar? Bom dia, pastor. Tô sim. Bom dia, minha filha. Você que é uma Bom dia, pessoa meus que irmãos. transmite. Que... A Lena, essa é a Lena, né? A Lena é uma pessoa que transmite muita alegria, né, quando ela vai falar com a gente, etc. Então, por favor, Lena, ore agradecendo a Deus e pedindo cada dia mais esse gomo do Espírito Santo, do fruto na nossa vida, alegria. Jesus é a nossa alegria. Vamos lá. Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã, pelo privilégio, Senhor, de levantar, Senhor, de escovar os dentes, Senhor, como o Joaquim fala. Obrigada, Senhor, pela pia do banheiro, porque fica mais fácil para lavar o rosto, escovar os Obrigado. dentes. São pequenas Obrigado. coisas, Senhor, que É, nos fazem estarmos alegres, Senhor, e que com a amargura do coração, Senhor, muitas vezes com decepções, Deus, que nos levam a não olhar essas pequenas coisas, Senhor. Mas o Senhor já nos deu tudo, Senhor, tudo que precisamos, Jesus. que é Jesus, Senhor. Jesus é o motivo da alegria do nosso coração, Pai. Porque mesmo, Senhor, se não tivermos nada, Senhor, por mais difícil que seja dizer isso, Senhor, mesmo se não tivermos nada, não tivermos casa, não tivermos, Senhor, alimento, o Senhor é suficiente para nós, Senhor. O Senhor é tudo, como o Éder pregou domingo, Pai. O Senhor é suficiente, Pai. Então, Jesus, nos dá, Senhor, todos os dias esse olhar para isso, Senhor, olhar pelo que o Senhor fez, para que o nosso dia seja mais leve, seja feliz, seja abundante, Senhor, e que nós possamos conseguir também transmitir essa alegria, Deus, que não seja só para nós, Pai, mas que a gente consiga levar isso para o nosso irmão, Deus, porque muitos, Senhor, têm temperamentos diferentes, são melancólicos, são fleumáticos e têm mais dificuldade de enxergar a vida desse jeito, Pai. Mas a tua palavra fala, Senhor, que a alegria do Senhor que é a nossa força, Pai. Então, Deus, nos dá todos os dias, Senhor, essa força, que é a alegria do Senhor, do Espírito Santo, e nos ajude a entender, Deus, que essa vida aqui, Senhor, ela tem aflições, ela tem dificuldades, porque o Senhor nos disse. Não é nada que o homem inventou, Pai, mas são as dificuldades da vida, algumas porque nós procuramos com nossas mãos, que são consequências de pecado, e isso nos traz sofrimento, tristeza, e tem as provações que o Senhor permite, Deus, para que a gente possa crescer, Pai, aprender, ficar maduro, Jesus. Então, Senhor, nesse dia, abençoe todos os nossos irmãos David, derrama alegria sobre aquele que está triste, óleo novo, Senhor, esperança. A esperança é o Senhor, Pai, que o Senhor vai voltar, vai nos levar, vai curar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor é, Pai, porque o Senhor é a alegria, por tudo que o Senhor tem derramado sobre a Igreja Vide, Pai. E em especial, Senhor, sobre o Teu Espírito Santo, Pai, que tem todos os dias nos motivado. Em nome de Jesus,
Eu oro e agradeço. Amém. Amém, Helena. Amém, Helena. Bênção, bênção pura. Zezé, meu amado irmão, eu estou vendo o seu quadrinho aqui com essa foto maravilhosa da sua família. Você está aí, meu filho? Tô aqui, Zezé? tô aqui, tá Tá me aí vendo? sim, apareceu. Isso, Zezé, tá tudo bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Você tá com as feras aí no seu braço, né? Nos seus Tô com braços? a Ana. Com a Ana? Acordou Quem que mais é essa outra cedo. carinha que tá aí, que tá aparecendo, essa outra carinha? Ou é só a Ana, Ana mesmo? é só a Oi, Ana. Já tá com só um a Ana, filtro né? aqui, eu não sei tirar agora. Tá. Zezé, meu querido, hoje de manhã eu tive a oportunidade de mandar um áudiozinho para você, você ouviu? Escutei. Tá bom. Então, é, você que graças a Deus, né, é um exemplo para mim, para todos nós, de uma família equilibrada, porque Deus tem te dado essa graça, né? E você tem aproveitado esse tempo dos meninos pequenos e tal, e tudo crescendo junto, e mesmo agora com essa notícia ruim, né? Que as suas meninas têm essa alergia aí, que nós já estamos pedindo para Jesus curar completamente, né, Zezé? Cremos, eu Sim, creio que nós vamos orar e Deus, de acordo com a bondosa graça dele, vai pôr a mão nas suas meninas, você pode ir tranquilo para a Mongólia, que elas vão ficar bem protegidas pelo Senhor, né? Então eu queria que você orasse pelas famílias, para que as famílias tivessem harmonia, mesmo em meio a turbulências. Tem muita gente aqui na tela passando por turbulência familiar, nesse momento exato, nesses dias, né? Como a Lena disse, são diferenças, são problemas, dificuldades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Zezé, por favor, ore para que o Senhor Deus sustente com, com unidade, com harmonia. Harmonia é unidade, né? Concordância. As famílias, Zezé, amém. por favor, vamos orar com você. Amém. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, porque tu és a razão, tu és o motivo pelo qual nós vivemos, é pelo Senhor. Nossas vidas, elas não têm sentido se não forem com o Senhor, elas não têm sentido, não tem sentido o que a gente faz, não tem sentido levantar pela manhã, se não for É, pelo Senhor. Nós é te verdade. agradecemos, Deus. Obrigado porque nós te conhecemos. O Deus que é o Deus criador de todas as coisas, aquele que criou e planejou a família desde o princípio. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, porque é uma bênção nas nossas vidas ter uma família, poder gerar nossos filhos, criá-los para a glória do Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo isso. E oramos nesse momento por aqueles que têm passado por dificuldades, que têm sofrido alguma questão no relacionamento, que têm sido, que têm lutado para permanecer, né, juntos até. Eu sei que cada casa tem as suas questões. Aqui na minha casa nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas enquanto família, no casamento, na criação dos filhos, mas não nos permita, Senhor, tirar os olhos de Ti, ó Deus, e caminhar como a gente já ouviu tantas vezes, numa vida de renúncia e de perdão nos nossos relacionamentos, abrindo mão muitas vezes da nossa vontade, perdoando aquele que está ao nosso lado, Senhor, seja um cônjuge, seja filhos ou pais. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos ajude, a exemplo do Senhor mesmo, que é três em um, né? Que é um relacionamento perfeito. Ó Deus, ajuda-nos a aperfeiçoar o nosso relacionamento aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor. Mostra para nós, Deus, dá-nos humildade, humildade para todos que precisam pedir perdão. Ó Deus, dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, coração aberto, generoso para oferecer perdão também. E que o Senhor, nessa nossa caminhada, Deus, como famílias,
que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja conhecido, que nessas atitudes de perdão, de amor, de renúncia, ó Deus, seja trazido glória para o teu nome, e que nas nossas vidas o Senhor seja visto e conhecido por aqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, Deus, oramos assim em teu nome, Pai. Amém. Amém, Zezé. Amém, Zezé. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí. Fica firme em nome de Jesus aí, né? Com essa nova etapa da sua vida aí, né? Amém. Irmãos, nós vamos orar agora agradecendo a nossa igreja. A gente cada dia vai ficando mais velho, vai amadurecendo, não vai perdendo tempo com coisinhas, né? E vai focando naquilo que é essencial na nossa vida, né? Então, ontem eu estive na casa do Marcelo Coração, assim, uma visita improvisada, eu tive que ir lá, né? E fui com a Inilce, a Roberta estava lá, aí depois chegaram duas vizinhas, então foi um momento muito bom, foi de Deus. E a Roberta está assim encantada com o que a igreja Vide fez por ela, o que fez por ela. Quando nós começamos a conversar, eles começaram a namorar, já fomos conversando sobre casamento, eu falei, não, vai lá, não preocupa não, não preocupa com dinheiro, não preocupa com nada, vamos lá. O que aconteceu? Eles tiveram fé, oraram, buscaram de Deus orientação, se casaram em 2 meses de namoro. Uma coisa linda demais de Deus, não precisava esperar nada. E a Roberta ficou impressionada, e eu fiquei muito grato a Deus de ela me dizer isso com ênfase, assim, eufórica, de que as mulheres da Vide, principalmente, Camila, Julie, Enilce, essas mulheres que sempre pegam no chifre do boi, né, são as mesmas, mas não tem problema não, na igreja sempre será assim, mas representam a igreja. E aí ela ficou impressionada com a dedicação e o amor, a prestatividade da, das mulheres da igreja, né? Então nós vamos agradecer por essa igreja que Deus deu a nós. E eu vi aqui, de propósito, intencional, como diz o Saulinho sempre, o pastor Marcelo Froze. Você pode orar, Marcelo? O Bom Marcelo dia, Froze. pastor. Assim, eu estava apanhando do Tudo, microfone aqui. tudo bem, Marcelo? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus, Pastor Marcelo. Então, eu vou pedir para você orar intencionalmente. Por quê? Porque você veio do Rio Grande do Sul, de uma igreja também muito agradável, de comunhão muito boa, e achou uma igreja onde você está como pastor já acolhido, simpático, benquisto, e é a cara da nossa igreja e já vem para encaixar, né? Então, por favor, pastor Marcelo, agradeça a missão Vide, visão integral do evangelho, né? Vamos lá, meu filho. Amém. Senhor, muito obrigado mesmo, Senhor. É algo que a gente não pode esquecer, Deus, de agradecer ao Senhor, porque o Senhor veio, Deus, à terra, fez aquilo que o Pai queria, Deus morreu e deixou a sua igreja, Senhor. Igreja ao qual, Senhor, nós podemos, Senhor, aprender, Senhor, a ser como Jesus, podemos, Senhor, ter família, Deus, pessoas, Senhor, que andam com a gente, Senhor. E assim é a vida, Senhor. Obrigado por essa igreja. Bem como o pastor falou, Deus, uma igreja que a gente encontrou, Deus, e viu que essas coisas, Senhor, do Evangelho, essas coisas que a Tua palavra fala que uma igreja precisa ter, ela tem, Senhor. Graças ao Senhor, Deus. Graças àquilo que o Senhor tem Graças ao Senhor. construído, Deus, nela, Senhor. Muito obrigado mesmo pelos anos de existência. Obrigado, Senhor, pelo derramar e o agir do Senhor, Deus, sobre essa comunidade, Senhor, que tem abençoado famílias, pessoas, Deus, como a Roberto, Marcelo, que o pastor falou aí, Senhor, é uma igreja, Senhor, que não fica fechada ou que não vive, Senhor, só para ela mesma, Senhor, mas que olha para fora, Deus. Obrigado mesmo, Senhor, pela boa mão do Senhor, Deus, que tem sido fiel e constante, Deus. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando, Deus, essa comunidade de fé,
abençoando, Deus, aquilo, Senhor, que é a coisa mais básica dentro dela, que são os relacionamentos. Fortalece, Deus, os relacionamentos, a começar no relacionamento contigo, de cada pessoa, de cada homem, mulher, adolescente, criança, família. Deus, que haja relacionamentos aqui, Deus, na vida, no nosso meio, Deus, relacionamentos, Senhor, bem alicerçados no Senhor, Deus, porque o ajuntamento desses relacionamentos, dessas pessoas que te amam, Deus, formando a igreja, se reunindo para fazer o culto, Deus, faz muita diferença, Deus. Deus, não é só lata batendo, mas é pessoas que têm conteúdo. Deus, que amam o Senhor, Deus. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, as famílias que aqui estão, Deus. Obrigado, Senhor, pelo chamado do Senhor da igreja, o chamado do Senhor com missões, o chamado, Deus, com crianças, Deus, focado em relacionamento. Deus, que a mão do Senhor continue. Deus, que essa igreja possa continuar, Deus, semeando, plantando e abençoando vidas, Senhor. Nós somos felizes aqui, Senhor. E que o Senhor possa manifestar isso também, Deus, alcançando, Senhor, mais pessoas, novas pessoas, Senhor, nessa cidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela expressão do Senhor, que é a Igreja Vide, Senhor. E isso nós temos descoberto e experimentado, Senhor, e conhecido um pouco mais do Senhor, através, Deus, dos ministérios e dos relacionamentos. E por isso pedimos que a bênção do Senhor, Deus, se multiplique, que a bênção do Senhor, Deus, seja visível, Deus, né, através, Senhor, das ações, através, Senhor, dos cultos, através, Senhor, das suas lideranças, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, Deus. E que nós possamos continuar, Deus, caminhando nisso que o Senhor tem feito, nisso que o Senhor nos chamou para fazer quanto igreja. Glória ao Senhor, Deus, por esse local. Que o Senhor seja continuamente, Deus, exaltado, Deus, nesse local, por meio das nossas vidas. E a cidade, Deus, possa ser também abençoada mais e mais, Deus, por meio dessa comunidade. Assim como existem outras, nós oramos por essa porque é a que nós pertencemos, Deus, e temos aprendido a amar. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcelo. Amém, pastor Marcelo. Bom, irmãos, vamos orar agora para que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos que estão enfermos ou passando por dificuldades de enfermidade na família, né? Temos o Cirlei aí com esses problemas do Cirleizinho, da Hannah, estão devagarzinho resolvendo. Temos outras pessoas que nem falam nada, que talvez tenham problemas iguais em casa, desarmonia, casamento regaçado, filhos rebeldes e um punhado de trem. E muita doença também, né? E quando pega doença, o pessoal meio que desespera, assim, mesmo sendo crente, aí passa a dar mau testemunho, aí vira inglês, né? Lá na Inglaterra, a maioria, ao invés de ser grato pela dificuldade, desiste de Deus. Você precisa de ver como é que é o trem lá. Naquela época minha, hein? Lá em 1996. Imagina hoje. É por isso que está aquela bagunça lá. Então é o seguinte, nós vamos orar, pedir a Enilce. A Enilce está lá no quarto, eu estou aqui na cozinha. Você está me ouvindo, Enilce? Por favor? Tá. Estou. Então, a Enilce abre o microfone aí dela e ora para que o Senhor Deus visite a todos nós, fazendo absolutamente a vontade dele. Se quiser curar, cura. Se quiser matar, mata. Enfim, traduzindo o que o Bonde fala, né, Bonde? Se quiser curar, cura. Se quiser matar, mata. Porque se vivemos ou morremos, somos do Senhor, né? Valeu, então. Vamos lá, Enilson, orar e Pastor Alan, colocar alguns nomes que vierem à sua cabeça, por favor. pastor Alan, eu coloquei uma listinha no chat, Nilson. Se você quiser acessar o Ah, chat, eu coloquei uma listinha lá. Tá tá. bom. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai, e é precioso, ó Deus, podermos compartilhar esse momento de oração, sabendo que cada um que está aqui na reunião, de alguma forma ou outra, teve a intenção de entrar aqui para orar, para gastar um tempinho em oração. E como é precioso, Senhor, como é precioso diante do Senhor quando teu povo ora, quando coloca diante do Senhor as necessidades. E o Senhor
conhece cada lágrima, o Senhor conhece cada apuro que cada um que está nessa reunião agora lembrou. O Bonde falou dessa lista que eu não acessei aqui, mas o Senhor sabe o nome de cada um, a necessidade. E nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Jesus, e livra, Pai. E afofa, Senhor, o leito daquele que está enfermo nesse momento, Pai. Que nesse momento de enfermidade seja uma oportunidade do Senhor trabalhar nas vidas, Senhor. Quando estamos fragilizados, Senhor, nós estamos dependentes, estamos rendidos a Ti, Senhor. Então, ó Pai, que nesse momento, Pai, eu me lembro, inclusive, de um pedido de oração pelo aquele que já foi Davi, marido da Enide Durão. Davi, Davi Durão, que se encontra enfermo também, Senhor, um amigo que nós amamos. E, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê o alívio, ó Deus, necessário a cada um, a cada enfermo, Pai. Se a enfermidade é na mente, se a enfermidade espiritual, que é a pior delas, que causam mal no corpo, Senhor. Ó Deus, abre os olhos, Senhor. Muda, Senhor, a situação. Transforma, Deus, os corações para que até no meio da enfermidade, Senhor, haja louvor nos nossos lábios. Haja, Senhor, uma gratidão, de alguma forma, reconhecendo a tua soberania e reconhecendo o trabalhar do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu peço, Deus, pelos lares nesse momento, Senhor, pelas famílias que têm passado por lutas, que, ó Deus, o Senhor intervenha com teu poder, ó Pai, e que o inimigo bata em retirada, Senhor. Se tem feito trabalhos malignos nas casas, Senhor, abre os olhos, ó Deus, nessa luta espiritual, para que o Senhor seja mesmo sempre o cabeça dos lares e as famílias vençam essas lutas, ó Pai. E tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. amém, Amém. Enilson. Deus. Amém, Enilson. Amém. Amém. Amém, irmãos. São 7h30. Vamos então fazer uma pequena meditação daquilo que o Senhor Deus tem para nós hoje. Eu tenho pensado, eu tenho ouvido Gálatas aqui, indo para lá, vem para cá e tal, assim, mais do que nunca, né? Para ver o que Deus tem para nos falar no livro de Gálatas. E eu fiz uma introdução, né? Gálatas capítulo 1, versículo 1, principalmente, sobre o apostolado. E por que Paulo escreveu essa carta? Porque a lei estava, vamos dizer, superando a graça no coração dos irmãos. E eles estavam voltando a cumprir regras para tentar agradar a Deus, como a maioria faz hoje também, porque não entende a graça de Deus. E tenta ficar trabalhando para Jesus, fazer os trem direitinho, para ver se Deus aceita, aí fica com complexo de culpa, etc. e tal. Aí, esse livro de Gálatas, ele é uma joia preciosa para o coração daqueles que querem usufruir da graça. Aqueles que não querem ficar no meio do caminho, vão ser salvos pela graça, mas não entendem nem a graça, vão entender lá no céu direitinho, né? Mas aqui ficam lutando, aí sofre, quando peca sofre, aí tal, fica, Senhor, parece que Deus se afastou. Deus está aí, ele conhece cada coração e ele sabe que eu preciso da graça. Uma das maiores expressões que eu já vi sobre precisar da graça foi daquele roqueiro lá, U2, lá da Irlanda, ele sendo entrevistado há vários anos atrás, né? Ele era mais novo ainda. Ele é um cara crente em Jesus, ele é da Irlanda lá e tal, etc. É um dos conjuntos das bandas mais famosas do mundo. U2, o cara é crente. Aí o repórter perguntando, e aí, Jesus Cristo, que relação que você tem? Ele falou assim, a relação de graça. Ele falou assim, mas o que é graça? Ele falou, graça, eu não sei.
A graça eu sei que eu dependo dela. Eu sei que eu estou aqui. Assim, o cara livre, sabe o cara livre, assim, bem solto no vento? É a graça. Né? Então é lei e graça. E um dos pilares de Gálatas, não é só esse, mas um dos pilares de graça é nós conhecermos o fruto do Espírito e pedirmos a Deus que nos dê forças para nós, alegrarmos o Espírito em nós e colocarmos fogo no Espírito em nós. Deus não vai fazer isso. É eu que faço. É eu que escolho. Todas as orações que nós fazemos para abençoar fulano, abençoar cicrano e não sei o que e tal, tudo bem, as orações são ouvidas e respondidas por Deus, mas a pessoa é que busca e que escolhe. Ao mesmo tempo, é Deus que escolhe. Aí, meu filho, não pede para explicar, porque eu não dou conta. Eu só creio como o bonde citou na oração dele. Na eleição e tudo que Deus faz, e a Lena citou também na oração dela. Mas, um dos pilares é o fruto do Espírito em nós. E eu queria desafiar vocês a decorarem os 2 versículos sobre isso, que eu já decorei há muitos anos, e eu falo eles direto no meu coração e busco. Não alcancei tudo, acho que não vou alcançar tudo até morrer, mas eu busco. Eu quero, e eu espero que você queira também, que é Gálatas 5, 22 e 23. De nós que estamos aqui na tela, quem sabe citar sem gaguejar esses 2? Fala. Fruto do Espírito Sem gaguejar, sem gaguejar. Tá bom. Vai. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, minha esposa. Parabéns. É isso mesmo, né? Passei Se no você... curso. Passei Como é que na é? prova. Passei na Passou. prova. Passou com 10, inclusive, né? É isso aí. É um desafio. Tem alguns versículos chaves na Bíblia que é bom decorar-se. E esse é um deles. Mas o fruto do Espírito ele é o quê? Amor. O fruto do Espírito é amor. Amor não é dom. É outro detalhe que quando você conhece a Bíblia, você não pode ter medo de confrontar as pessoas com a Bíblia. Senão você fica um frouxo espiritual. Não é que eu sou bravo, não sei o quê e tal. Não é não, é porque desde pequeno, de adolescente, eu zelo pela palavra de Deus no meu coração e é uma coisa que me causa asco quando a pessoa relativiza o que a Bíblia diz e não entende. E graças a Deus a gente vai entendendo durante os anos, né? Você vai entendendo mais, você vai estudando. Não é porque é pastor, não. Porque tem muito pastor que não sabe. Tem muito pastor que prega ainda que amor é dom. Ah, porque o dom do amor está lá em 1 Coríntios. Que dom o quê, rapaz? Você tem que confrontar na hora essas coisas. Não pode ficar tímido, porque senão as coisas vão entrando. Eu vou citar uma coisa aqui que ultimamente eu vou até conversar com o pessoal do louvor depois. Eu acho que talvez tenha 1 ou 2 aqui na reunião. Por exemplo, tem muitas músicas que a gente canta que eu fico observando assim e vendo a biblicidade delas, como já corrigi umas 2 de púlpito. Eu vou citar uma terceira agora, que você vai falar, nossa, é mesmo. O que Paulo fala sobre estar de pé? Quem se lembra? Aquele que Pensa em estar em pé. pensa. Isso, Bonde, parabéns. Não é aquele que está de pé, veja que não caia, não. Olha o erro aí. Aquele que pensa. Por que foi colocado pensa lá? Porque o Espírito Santo errou? Eu vou pôr um pensa aqui. Eu não vou colocar, eu vou pôr um pensa aqui no meio desse trem aqui. Não é não, rapaz. Toda palavra é inspirada por Deus. Está lá por causa de um propósito. E Gálatas está aqui para ensinar que a graça é graça. E que eu posso sorrir, ter alegria, mesmo pecando, eu vou para Deus, confesso os pecados.
E o sangue dele me limpa, me lava de todo o pecado. É por isso que eu sou justificado. Isso é graça. Não tem mérito. Ninguém é melhor que ninguém. Alguns amadurecem mais. Mas ninguém é melhor que ninguém. Até chegar no céu. E aí, essa música aqui, lembra daquela música Estamos de Pé? Está errado. A música está errada. Eu até estou colocando a métrica dela aqui para falar com o pessoal do louvor. Já coloquei uma outra frase aqui, como eu coloquei naquela que o Julinho cantava com a gente, vocês lembram? És Deus de perto e não de longe. Olha que bobagem é essa? És Deus de perto e não de longe? Que bobagem é essa? Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então, essa estamos de pé está errado. Eu já coloquei uma outra frase lá, depois vocês vão saber se eles mudarem lá, né? Vou falar com o Saulinho sobre isso também, que é o pastor da igreja, e ele tem autoridade para falar, não, vai ser assim, como eu falava, né? Então, sobre Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito, pensa numa mexerica. É a melhor ideia que a gente pode ter, pelo menos prática, sobre o fruto. É como Jesus, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão, eu sou a água. Então, o fruto é uma mexerica. Como é que se chama mexerica? Amor. O amor é a mexerica, porque ali o fruto do Espírito é o amor. Aí, vírgula, ou 2 pontos, ou o que queira. Aí vem aquilo que procede do amor. É por isso que quando temos o Espírito Santo, ele vai crescendo em nós, vai sendo aceso em nós, a chama vai crescendo, a alegria do Senhor vai acontecendo, você começa a olhar para as coisas que interessam na vida. Não é? E você vai vendo que o que a palavra de Deus escreve ou fala é o que interessa. O resto não tem pressa, não é a saúde como aquele. Isso, lembra daquele cara? Saúde que interessa, o resto não tem pressa. Mentira! Não é? Como aquelas outras músicas que tem também, que o pessoal canta aí, né? Como a Rita Lee canta, não é? Ou o Erasmo Carlos, que mulher é sexo frágil, que absurdo, que mentira. O Erasmo Carlos aqui é um mentiroso. Mas a música é gostosa de cantar. Aí você vai engolindo. Então vá para o fruto do Espírito e decore Gálatas 5, 22 e 23. E nós, durante essas reuniões de Gálatas, de vez em quando eu vou chamar um para ver se você decorou. E não gagueja. É só você escrever umas 10 vezes, 15 e ficar falando o dia inteiro, aquilo entra na sua mente, nunca mais sai. Que Deus te abençoe e que você transborde do fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Eu vou ainda tratar na próxima reunião do fruto do Espírito, durante algum tempo. Tá bom? Um beijão, eu amo vocês. E hoje tem outra coisa boa, graças a Deus. Mesmo que você não vá, não sei se você foi convidado, é o casamento da Letícia. Oh, glórias! Amém. Beijão a todo mundo. Tchau. Amém, pastor Alain.